Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à nossa live de reflexão bíblica, Momento Devocional. Estou desenvolvendo aqui ao longo já de quase 2 semanas a série Obras da Carne. E hoje, dentro desta série, eu trago o assunto porfias, que pode ser porfia no singular ou porfias no plural. Daqui a pouquinho, depois da música. Falando em música, uma música mais atual do que o Jornal de Amanhã, Liberdade ou Realidade, uma gravação da irmã Dalvinha. E eu trago agora para você, lembrando que essa música está nos convidando, para não dizer convocando, a orar pela nação brasileira, pelo nosso povo, pelas autoridades constituídas, para que tenhamos tempos não tempos de turbulência, de tumultos, mas tempos de paz. Bem-vinda, irmã Marisa Félix Pereira, paz do Senhor, boa tarde. Então vamos lá, liberdade ou realidade? Sabe, irmãos, ouço rumores de dor, sofrimento e lamentação. Eu estou preocupado. Vem alguém com suas leis, tentando outra vez nos deixar calados. Querem fechar nossa boca, sufocar a nossa voz. Querem algemar nossas mãos, que podem oferecer o socorro a alguém através do nosso amor. Preferem um país de drogados ao invés de libertação. Preferem um país de bandidos com armas nas mãos. Preferem crianças nas ruas, imagem de um povo sofrido. Veja, irmãos, são valores invertidos. Querem calar nossa voz, querem abafar nosso grito. Nós só falamos de amor, nós só falamos de paz. Tá na hora de unirmos nossas forças e unidos levantarmos nossas mãos e buscar a Deus por nosso país e abalar o inferno com nossa oração. Bem-vindo, irmão Sebastião Oliveira. Preferem um país de bandidos ao invés de libertação. Preferem um país de bandidos com armas nas mãos. Preferem crianças nas ruas, imagem de um povo sofrido. Vejam, irmãos, são valores invertidos. Querem calar nossa voz, querem abafar nosso grito. Nós só falamos de amor, nós só falamos de paz. Tá na hora de unirmos nossas forças e unidos levantarmos nossas mãos e buscar a Deus
por nosso país e abalar o inferno com nossa oração. Cante comigo agora. Tá na hora. Vamos unir e unidos levantarmos nossas mãos e buscar a Deus por nosso país e abalar o inferno com nossa oração. Tá na hora de unirmos nossas forças e unidos levantarmos nossas mãos e buscar a Deus por nosso país e abalar o inferno com nossa oração. E abalar o inferno com nossa oração. Nossa oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus que nos dá o recurso, a oportunidade de orar. E a oração toca o coração de Deus e a sua mão age por nós. Bem-vindo, amigo e colega pastor Valdivino Pereira Braga. Abraço ao colega e a todos os que estiverem consigo agora aí vendo essa live. Que Deus abençoe. Então, dentro da série Obras da Carne, hoje o assunto é porfias. E eu vou contextualizar levando em conta que alguém pode estar vendo esta primeira live da série Obras da Carne e não pegou a contextualização, a conceituação que eu fiz do assunto. Essa expressão Obras da Carne, usada por Paulo, e principalmente na carta aos Gálatas, capítulo 5, é como ele se refere a algo referido em outros termos e em outras passagens bíblicas, que é a natureza carnal decaída, tendente a pecar, que todos nós herdamos de Adão. É chamado comumente de carne. Por quê? Porque se manifesta por meio do corpo. É por meio do corpo que pecamos, né? Enquanto vivemos do corpo. E Paulo diz, as obras da carne são conhecidas, são manifestas, são explicitadas por pecados, os quais são. E ele vai citando, como a lista ficaria enorme, ele conclui dizendo, e coisas semelhantes a estas. Quer dizer que por semelhança, essa lista ainda seria muito maior. Mas hoje eu quero focar em uma palavra até que não é muito usual na nossa língua portuguesa do Brasil, que é porfia, disputa. A palavra mais comum para porfia são as disputas. E eu quero também chamar aqui a atenção para o fato de que Paulo mencionou que quem vive na prática das obras da carne não herdará o reino de Deus. Ele diz, coisas estas acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí dá a sensação de continuidade, de uma vivência nesses pecados. Não é quem praticou, é quem pratica, quem está na prática de pecados que são impeditivos para a entrada no reino de Deus, para herdar o reino de Deus. Então vamos lá, eu quero ler 2 Coríntios 12, 20. Se você quiser anotar ou quiser acompanhar na sua Bíblia, seja muito bem-vindo. É assim que eu gosto de estudar a Bíblia. Bíblia aberta, conferindo o que eu estou falando com o que a Bíblia já disse primeiro. Então vamos lá. Irmão Sebastião, obrigado aí pela palavra de incentivo. Temo de temer. Bem-vindo, irmão Wilson Augusto, meu conterrâneo, irmão Selguiano. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que eu vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, grifando aqui, detrações, intrigas, orgulho e tumultos.
Foram as palavras que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Essa é a segunda carta. Como já sabemos por estudo bíblico, a igreja de Corinto era uma igreja grande, era uma igreja em que nenhum dom faltava, mas tinha muitos problemas. Tinha muito carisma e pouco caráter. O caráter, no caso, é o caráter de Cristo gerado nos cristãos de Corinto. E quando Paulo precisou escrever uma segunda carta, é porque a coisa estava feia, a situação lá era difícil, havia muitas intrigas, muitas dissensões, muitos atritos de relacionamento entre os cristãos de Corinto. Isso mostra que não só naquele tempo quanto hoje, e não somente hoje, mas desde a antiguidade, é possível haver um ambiente assim numa igreja local. Só pense, não precisa responder, até porque eu não vou te ouvir, infelizmente, não temos esse recurso ainda, né? Como é o ambiente na sua igreja local? Hoje o Brasil comporta, infelizmente, a triste marca de 26 milhões de desigrejados. Gente que não diz que desviou, que foi para o mundo, não. Quer ser crente do seu jeito, do seu modo, geralmente sem ir para a igreja e ficando em casa. Paz do Senhor, irmã Luísa Santa Cruz, bem-vinda. Muitos desses alegam problemas relacionais na igreja local onde frequentavam. E por causa desses problemas com a liderança ou com outro irmão ou irmã daquela comunidade, se afastou da comunidade. Bom, na igreja de Corinto não era muito diferente. Havia muita gente em atrito. E Paulo diz assim, olha, eu tenho aqui um temo aqui é o receio que eu indo ter convosco, eu não encontre vocês do jeito que eu gostaria que vocês estivessem. E que vocês também me achem diferente do que vocês esperavam. Porque como líder, como apóstolo, como autoridade de Cristo entre vós, eu terei que confrontá-los, eu terei que corrigi-los, eu terei até mesmo que discipliná-los, porque disciplina faz parte da vida da igreja, a disciplina eclesiástica. E que haja entre vós, ó os problemas relacionais, contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Tumulto está por último porque é a consequência de todas essas outras coisas ruins. Aí a contenda, a inveja, a ira, a porfia, a detração, que é falar mal, é desconstruir a reputação do outro. Intrigas, que é aquelas picuinhas, ficar puxando fiapinho, implicando, às vezes até de uma maneira um tanto sutil ou velada. Orgulho, que é julgar-se melhor do que o outro. E tumultos. Infelizmente, não recomendo ninguém fazer isso, mas se você for olhar aí no YouTube, na internet, você vai ver muitos vídeos de barracos, entre aspas, que no caso aí quer dizer tumultos, em reuniões de uma igreja local. Aqui, ali, no outro país, no Brasil, vídeos mais antigos, vídeos mais recentes, às vezes terminando em pancadaria, literalmente agressão física. Por que isso ocorre? É quando não foi gerado naquele cristão, ele não permitiu ser tratado, ensinado, confrontado, disciplinado, corrigido, ensinado pelo evangelho através de pessoas que Deus levantou na igreja para isso. A pessoa aderiu a uma igreja evangélica, mas não se converteu ao evangelho, não se rendeu a Cristo. E por causa dessa natureza carnal reinando, dominando, dando as ordens, essa pessoa que vive nas obras da carne, as quais, Paulo disse, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A pessoa, ela sabe os hinos, ela fala fluentemente o evangeliquez, mas ela não conhece novo nascimento, transformação, quebrantamento, senhorio de Cristo, caráter cristão. E aí, nas obras da carne, infelizmente, o que dá, o resultado é isso aí, olha.
invejas, contendas, iras, porfias, detrações, disputas, orgulho e tumultos. E geralmente não vemos as pessoas disputando para ver quem vai primeiro pregar o evangelho no presídio, no hospital, no manicômio, no asilo, no orfanato, na feira livre, nos grandes lugares de aglomeração urbana, como mercados públicos, praças. Quem vai primeiro fazer a obra missionária? Não, geralmente as disputas são por posições, assuntos, por ideias que não traz nenhum fruto. É claro que devemos combater no campo das ideias as heresias, as indisciplinas, os ensinos deturpados. Mas quanta energia que se gasta discutindo ideias e com pouca disposição para efetivamente fazer a obra. De fato, Jesus tinha toda a razão, e não era para ser diferente, quando disse: grande é a seara e poucos são os trabalhadores, aqueles que trabalham, né? Não é que são poucos os evangélicos, não. Em alguns países hoje já é uma grande porcentagem da população. Mas dentre eles, trabalhadores, pessoas que põem a mão à obra para fazer alguma coisa de fato, principalmente não só não se envergonha do evangelho, mas também não envergonha o evangelho, o número é bem menor. Eu não vou aqui arriscar um percentual, mas na minha observação como cristão, como servo de Deus, eu vejo que é um número muito grande. Quantos templos ou casas de oração, magníficas hoje, em muitas cidades aí, talvez o prédio mais bonito da cidade é a igreja evangélica que se reúne ali, aquela casa de oração. E pessoas ali se acotovelando nos púlpitos, nos conjuntos. Mas a cidade não está sendo evangelizada. Apenas pessoas aderindo por admiração, por qualquer outro tipo de motivação àquele agrupamento humano, mas poucas conversões verdadeiras, pouca pregação do evangelho da salvação. E é claro, num ambiente assim, o que vai proliferar? A disputa, a porfia. A porfia por quem toca hoje, qual conjunto vai ganhar oportunidade, quem vai sobressair no meio de um departamento ou de uma congregação. Então porfia significa discórdia, disputa, é como que sair no braço para conseguir alguma coisa, É a mesma palavra traduzida por brigas na nova versão internacional, que vem do grego eris, significa contenda ou confusão. Você está vivendo em meio a uma confusão na vida familiar, na vida profissional ou na vida eclesiástica, na igreja em que você congrega? É muito comum isso acontecer quando falta realmente o cristianismo bíblico na veia, quer dizer, as pessoas serem confrontadas com o seu erro, ensinadas a fazer o certo e disciplinadas quando praticam escândalos. Porque a disciplina bíblica faz parte do cuidado pastoral. Em primeiro lugar, vamos ver aqui algumas características da porfia. No livro de Provérbios, por exemplo. Primeiro, a porfia é motivação para as discórdias, para o orgulho. Provérbios 13:10. Da soberba, orgulho, outra palavra para orgulho, só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Mas geralmente o porfiador, o disputador, o contencioso, o discordante, em geral, ele não quer conselho, ele já tem a última palavra pessoal para o seu interesse, para o assunto que ele defende e ponto. Então, a primeira motivação para a porfia é o orgulho. E nós devemos aprender de Jesus, Nosso modelo, nosso exemplo de sentimento e amor verdadeiros. Filipenses 2:2 escreveu o apóstolo Paulo: de modo que penseis a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo pensamento.
ou sentimento, aliás, e que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas para mim fazer uma coisa dessa eu tenho que morrer. Mas essa é a ideia, é morrer para o ego, morrer para mim mesmo. Como Jesus disse, tome cada dia a sua cruz, e cruz fala de morte. Cruz não era um cenário para se exibir, para aparecer, não era uma vitrina, era um instrumento de morte. Ninguém sairia vivo da cruz. E também tomar a cruz cada dia é estar disposto a morrer para mim mesmo, para que Cristo, seu caráter, seu amor, sua natureza, seus ensinos sobressaia no meu viver e nas minhas atitudes. Em Provérbios 6,14, no seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Esse espírito, essa atitude de porfia, leva a pessoa a ficar o tempo todo planejando. A energia que deveria ser usada de forma criativa, positiva, ela é usada num aspecto destrutivo e negativo, de pensar como que vai suplantar o outro, envergonhar o outro, humilhar o outro e aparecer mais do que o outro. E isso semeia contendas. Infelizmente, quantas igrejas locais, quantos agrupamentos de irmãos, comunidades, chegaram a ser até mesmo destruídos, fecharam as portas. E eu conheço algumas na região onde eu moro, onde eu atuo como pastor, que fecharam as portas. E foi por motivo de contendas. Infelizmente, que tristeza, né? Gera ódio, Provérbios 10:12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre as transgressões. Gera ira, Provérbios 15:18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Será que temos imitado o nosso Pai Celestial, Deus de paz, sendo também pacificadores? Bem-aventurados ou verdadeiramente felizes serão os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Tem o DNA do Papai do Céu. Se parece com o Pai, que é um Deus de paz, que buscou a paz conosco, pagando o preço dessa paz com a morte do seu próprio Filho, enviado para pagar o preço dos nossos pecados. Provérbios 16:28, o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores inimigos. Olha o resultado da fofoca, que vem de uma obra da carne chamada porfia, a disputa, a briga. Provérbios 26:20, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Maldizente, a maledicência, falar mal do outro. Não dá trabalho para achar alguma coisa ruim ou errada em alguém para falar mal dela. Pode procurar que vai achar, ninguém é perfeito. Mas o maledicente, ele se dá a isso por causa de algum interesse envolvido, ou seu próprio crescimento à força, ou então para diminuir o outro, que se eu diminuir o outro, eu vou parecer maior do que ele. Provérbios 18:6, os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Sabe? Tipo assim, vou provocar, estou procurando, eu sei que eu vou achar, vou levar na cabeça, vou bater a cara, mas eu não vou perder a razão. Olha, ser feliz é muito mais importante do que ter razão. E às vezes nós perdemos e ganhamos através da perca. Desrespeito, Provérbios 22:10. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Ignomínia é uma forma assim muito forte de desrespeito, sabe? Uma vergonha pública, uma humilhação pública. Um verdadeiro cristão, nascido de novo, imitador de Cristo, não terá prazer em expor ninguém à ignomínia, ao vexame, à vergonha pública,
como se ele fosse perfeito, e a outra pessoa, além do que já vai sofrer como consequência do seu erro, ainda sofrer um pouco mais, porque eu gosto de ver isso. Não é próprio de um cristão. Cobiça também é uma causa de porfia. Eu quero o que o outro tem, se for necessário, tomando dele. Aí aqui diz Provérbios 28, 25: o cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Ah, pastor, acho muito difícil prosperar, romper, alcançar os meus sonhos. Agora está na moda, né? Os meus sonhos, os sonhos que Deus sonhou para mim. Eu não achei ainda na Bíblia, mas eu tô lendo já há 43 anos a Bíblia, já tive a oportunidade de ler algumas dezenas de vezes. Eu não achei, mas quem sabe eu ainda vou achar que Deus sonha, porque eu não achei, na Bíblia não diz que Deus sonha, nem que Deus dorme. O mais perto disso que eu encontrei está lá em Isaías, que diz assim: eu, o Senhor, é que sei que pensamentos é que tenho acerca de vós, para vos dar o fim que quereis. Ouvi-me e a vossa alma viverá, escutai-me e comereis o melhor dessa terra. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Está muito longe um do outro. Não falou de sonho, né? Embora a palavra sonho também possa ter a conotação de anseio, desejo por alguma coisa. Mas Deus não é mostrado na Bíblia como o grande satisfaz desejos do ser humano, o satisfazedor de sonhos do ser humano, né? Criei uma palavra nova aqui agora. Não, é nós que temos que cumprir os propósitos de Deus para nós. Ah, mas lá nos Salmos diz assim: agrada-te também do Senhor, que Ele concederá o que deseja o teu coração. Lá diz que Ele preencherá o meu coração, eu não preciso de mais nada. É esse o sentido desse versículo. É que Ele vai me preencher, não haverá espaço para mais nenhuma carência. Ele é tudo para mim. Ah, mas eu pensei que era igual o gênio da lâmpada, lá da fábula, da história, daquele conto. Eu esfrego a lâmpada e o gênio aparece e eu posso fazer 3 pedidos, ele vai cumprir 3 desejos para mim. Deus não é o gênio da lâmpada. E outra coisa que fique bem claro: Deus é bom, mas não é bonzinho. Nós é que temos que agradá-lo e fazer a sua vontade. O propósito que Ele tem para nós é melhor do que os nossos sonhos, do que os nossos pensamentos. Então, devemos confiar no Senhor para prosperar. A palavra de Deus diz: a bênção do Senhor é quem enriquece ou prospera. Nem sempre é o sentido de enriquecimento material, financeiro, mas sim de preenchimento das necessidades sem acrescentar dores. Porque quando deixa de confiar no Senhor, vai buscar por qualquer meio alcançar aquele fim que pretende. Ainda que seja pela porfia, pela inveja, pela contenda, pela desonestidade, destruindo o outro, desrespeitando o outro. E aí já sabemos, Deus não está nisso. Bom, pastor Pedro Neres, Deus abençoe, ao senhor, a toda a família. Bem-vindos. Como resolver então a porfia, as discordâncias? Eu tenho um conselho aqui da Bíblia em Provérbios 17, 19. O que ama a contenda, porque porfia é sinônimo também de contenda, ama o pecado. Por quê? Porque vai vir pecado. Da contenda, algum pecado vai sair. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Então vamos lá, Provérbios 17, 14. Primeiro, desistir daquilo que pode ser desistido, abrir mão, perder. Pastor, mas aí é vergonhoso para mim, eu vou sair perdendo. Vai perder, mas vai ganhar. Repare só, como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. É perder um pouco agora para não perder muito depois. Ou quem sabe perder tudo, até a própria salvação. Que adianta ao homem, ao ser humano,
ganhar o mundo inteiro, conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma, ensinou-nos Jesus. Desviar-se também da contenda. Uma coisa muito interessante que eu vejo acerca de Jó, o patriarca, que foi modelo de sofrimento, de perseverança e de fé em Deus, diz assim: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, o qual era íntegro, reto e temente a Deus, mas não basta, e que se desviava do mal. O mal está onde? Está ali na rua 13, número 14, eu vou passar pela rua 12, pela rua 15, pela rua 14, mas não passo na rua 13, porque o mal está lá. O mal está naquele tipo de negócio, naquele tipo de amizade, naquele tipo de relacionamento, naquele tipo de diversão, naquele ambiente, naquela reunião. Não vou, desvie-se do mal. Isso é ser prudente. Nós temos um exemplo de Jó, que tinha essa base na sua vida espiritual. Por isso foi alguém que, mesmo testado aos últimos graus do limite humano, permaneceu fiel ao Senhor. Então aqui diz: desiste. Provérbios 20, verso 3. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Ele se coloca lá no meio. Ele quer entrar na contenda, na rixa, não quer desviar, quer entrar. E aí vem as consequências, né? Não viva em contendas. 1 Coríntios 14, 33 diz a palavra de Deus: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Uma coisa ali que é confusão em nome de Deus, Deus não está lá. Deus não é Deus de confusão. Ele deu sua palavra é uma palavra verdadeira, infalível, imutável, inerrante. O que ele disse está dito, e não adianta querer fazer confusão em nome de Deus, não, que Deus não está nisso. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Ainda sobre o evitar, olha o que diz Provérbios 1,17. Melhor é o bocado seco e a tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Sabe, uma vida em paz é muito melhor do que riqueza com contenda, do que fartura com contendas. E é justamente o que a porfia traz. Essa obra da carne promove contendas, invejas, brigas, discórdias. Ah, eu sou crente, mas não sou capacho, não. Eu sou crente, podem até me comparar a um tapete. Pode passar em cima de mim, mas não para e esfrega os pés, não, que senão eu vou reagir. É claro, são os crentes carnais que estão mais para imitar, quem sabe, aí um briguento do boxe do que o seu meigo nazareno, Senhor e Mestre, que é Jesus Cristo. Ele deu a outra face, ele andou a segunda milha, ele perdoou aos ofensores e disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não estou com isso querendo dizer que o crente nunca terá direito a buscar os seus direitos, não é isso. Mas é que nós não vamos viver, bem-vinda pastora Edvânia, em função de um caráter polêmico, briguento, rusguento, sempre discordante de tudo, aquela pessoa espinhenta, aquele crente bombinha, né? Não chega fogo não, que já está estourando. E o diabo anda aí com o isqueiro aceso para pôr fogo nos pavios curtos. Tenhamos cuidado. Vamos aprender de Jesus. Ele disse: aprendei de mim. Eu poderia dizer: aprendam de mim, mas não posso. Eu vou dizer o que Jesus disse: aprendei dele, de Jesus. Ele disse: eu sou manso e humilde de coração, e finalmente achareis descanso para as vossas almas. O descanso da alma, a paz, que a ausência de lutas, de guerras, está quando nós aprendemos assim de Jesus. Evite se envolver em contendas. Eu quero agradecer a sua preciosa atenção. Eu vou louvar ao Senhor com mais uma música nesta hora. E peço permissão para minha pastora Edvânia, esposa do nosso pastor Jacques, para cantar esse hino dela, né, o menor dos menores, que a Mara Lima também canta de vez em quando.
Então vamos lá, o menor dos menores na casa de Deus. Se você e eu nos colocarmos assim, nós não vamos ter espaço para contendas, para intrigas, brigas, discórdias, porfias ou disputas. Muito bem, vamos lá então. Depois do hino à oração. Eu senti em fazer um levantamento, uma análise começando por mim. Meu estudo não demorou muito tempo, então foi que comecei a descobrir. Eu queria encontrar entre os crentes quem seria dentre eles o menor. No final das contas, na prova bateu, descobri que o menor dos menores sou eu. Sou eu, sou eu. Sou eu, o menor dos menores na casa de Deus. Sou eu, sou eu. Sou eu, um pouquinho de pó e o menor dos menores na casa de Deus. Comecei a procurar o mais humilde, olhei pra mim, também não era eu. Procurei também o mais fiel e simples, olhei pra mim, também não era eu. Procurei o mais reto de espírito, mas em mim também não pude encontrar. E cheguei a uma conclusão maior, que o menor dos menores realmente sou eu. Sou eu, sou eu. Sou eu, o menor dos menores na casa de Deus. Sou eu, sou eu. Sou eu, um pouquinho de pó e o menor dos menores na casa de Deus. Sou eu, um pouquinho de pó e o menor dos menores na casa de Deus. Sou eu. Amém. Graças a Deus. Eu quero dizer a você que você pode compartilhar essa live com seus contatos. Você pode marcá-los agora enquanto está havendo a transmissão e eles serão notificados dessa live. Você pode fazer isso também daqui a pouco, vai terminar a live e eu vou salvá-la na linha do tempo nos dois perfis do Facebook, Paulo César Reis e Paulo Reis Apologético. Você pode clicar nela e enviar para o seu contato, marcando ele, né, com o link da live, certo? E a pessoa pode ver essa live a qualquer tempo, a qualquer hora, em qualquer lugar, pela internet, através do Facebook. Você vai estar ajudando mais pessoas a estar em contato, não comigo, mas com a palavra de Deus que ministrei nesta hora. Deus abençoe sua vida. Eu quero convidá-lo agora para a oração. Desculpe aí, né? E vamos chamando aqui o Vavá e mais uma turma de gente aí com o Alvo Mais Que a Neve, nesse estilo folclórico, né? Enquanto isso nós vamos orar a Deus.
Vamos agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade de receber a palavra de Deus nessa hora e que essa palavra possa alcançar o melhor terreno do nosso coração, produzindo os frutos que Deus aguarda de nós. Querido Pai Celestial, nesta hora eu agradeço pela vida de cada pessoa que viu ou que irá ver essa live. Peço ao Senhor que abençoe suas vidas, suas casas, suas famílias, seu trabalho, seus negócios, sua vida cristã, seus ministérios. Eu oro também pela minha família, onde estiverem cada um nesse instante, por aqueles que estão levando a Tua palavra, Senhor, no campo missionário, fazendo a Tua obra com sacrifício, com desprendimento. Abençoa e supre na vida de cada um. Também oro pela nação brasileira, pelos governantes e por aqueles que estão em iminência, Senhor. Ó Deus, manda sobre nós a Tua justiça com as Tuas misericórdias, para que tenhamos tempos de paz, Senhor, tempos de prosperidade, tempos de justiça, tempos de refrigério da parte do Senhor. Ó Deus, limpa-nos o coração, perdoa-nos os pecados, purifica-nos completamente, nos prepara para o grande momento, o grande dia do nosso encontro com o Senhor. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Mais alvo que a neve serei. Tenham todos uma boa tarde, fiquem todos na paz do Senhor.